Olá, turma, tudo bem? Bora lá, né, para nossa leitura de hoje. Final de semana aí cheio da presença de Deus já, né? Acredito eu que vocês aí já tenham descansado na sexta-feira. Hoje já sábado e nós temos muito, né, para aprender com o Senhor e com esse livro que nós vamos ler hoje, ele completo, né? O livro de Ruth, um livro que está aí entre o livro de Juízes e 1 Samuel, né? Então nós vamos estar lendo todo o livro de Ruth numa leitura só. São só 4 capítulos, né? Então a gente tem condições de fazer isso e de meditar um pouquinho nessa palavra hoje. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por esse final de semana. Quero te agradecer por esse tempo que o Senhor tem nos dado. É um tempo de alegria, de paz, Senhor, de tranquilidade no nosso coração, porque temos paz com o Senhor, temos tranquilidade no Senhor, temos ousadia em dizer que o Senhor cada dia mais tem cuidado de nós de maneira tão especial, Senhor. Somos gratos, Senhor, pela nossa paz, pela nossa saúde, pela nossa alegria que procede do Teu Espírito, Senhor. Ainda que ao nosso redor as circunstâncias elas sejam extremamente contrárias, nós queremos continuar declarando a Tua palavra, Senhor. Nós queremos continuar declarando aquilo que o Senhor tem para a nossa vida na Sua palavra, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela família que o Senhor tem nos dado. Obrigada pelos irmãos em Cristo que o Senhor tem colocado perto de nós. Obrigada, Senhor, pelo lugar onde nós estamos plantados, onde nós estamos aqui, Senhor, para ser luz e sal da terra. A nossa cidade, o nosso estado, a nossa igreja local, Senhor, as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia. Nós te agradecemos, Pai, e louvamos ao Senhor por causa dessas vidas que estão perto de nós, que são privilegiadas, Senhor, por conhecer também ao Senhor, por estar perto do Senhor junto conosco. Obrigada, Senhor Jesus, fica conosco, ministra essa palavra no meu coração, no coração dos teus filhos, que mais uma vez, Senhor, o rema, a palavra revelada, Senhor, seja uma verdade no nosso espírito, que haja vida, Senhor, fluindo de dentro de nós a partir dessa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Então, só para não esquecer, eu até separei aqui comigo, o livro de Ruth é um livro muito pequeno, mas que ele contém uma verdade espiritual muito profunda, que fala sobre redenção, tá? Então, se você quer entender o que é redenção, o que a Bíblia diz sobre redenção, esse é o livro que você deve meditar, que você deve esmiuçar, que você deve cavar mais profundo, que você deve buscar entendimento, que você deve ler com intensidade, dizendo para o Espírito Santo, me ensina a palavra. Mas nós temos, graças a Deus, muitos homens e mulheres que já nos auxiliam nesse entendimento, com bons livros, com boas literaturas, né, com bons comentários bíblicos, com bons estudos, né, a esse respeito. Então, eu queria te indicar um livro que eu li o ano passado. Eu ganhei ele já há algum tempo. Ganhei não, acho que eu comprei esse aqui, gente. E aí o ano passado, acho que mais ou menos nessa época também, a gente leu esse livro justamente para complementar essa leitura do livro de Ruth, tá? Então é esse livro aqui, ó. As Boas Novas em Ruth, Redenção nos Campos do Senhor. Então tá vendo? Ó, As Boas Novas em Ruth, Redenção nos Campos do Senhor. É isso mesmo, tá? Do Emílio Garofalo Neto. É um autor hoje, um teólogo muito bem visto, né? No campo acadêmico, inclusive. E ele escreve esse livro, ele é bem fininho, ele não é grosso, tá? Uma letra bem gostosa dentro para ler, as páginas amareladas, né? E ele é bem didático, né? Um livro gostoso de ler, não é um livro difícil, com um português muito rebuscado, nada disso. É uma forma bem simples que o Emílio trouxe dentro desse livro sobre o livro de Ruth, né, sobre a história bíblica de Ruth, sobre a questão da redenção. Então, como eu te disse, quer entender redenção, você precisa ler, reler, ler e reler
o livro de Ruth, buscando esse entendimento para o teu coração. A hora que você entender essa graça de Deus sendo derramada sobre a vida do ser humano, jamais você vai ser enganado sobre essa questão de que o Senhor realmente pagou o preço por nós, né? Pagou a dívida que era minha, que era sua. Vamos ler então, gente? Já demoramos aqui. Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Quando Israel era dirigido pelos juízes, houve fome na terra, e um homem que morava em Belém, em Judá, abandonou o país por causa da fome e foi morar na terra de Moabe. Levou consigo a sua esposa e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Enquanto moravam em Moabe, Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Os 2 jovens, Malom e Quilion, casaram-se com mulheres de Moabe, uma chamada Orfa e a outra Ruth, e ficaram morando lá por quase 10 anos. Depois disso, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou completamente só, sem o seu marido e sem os 2 filhos. Ela decidiu voltar para Israel, deixando o território de Moabe, pois tinha ouvido que o Senhor havia abençoado o povo judeu com boas colheitas. As noras foram junto com ela. Assim, ela e as 2 noras saíram do lugar onde tinham morado. Enquanto estavam a caminho para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Por que vocês não voltam para as casas de suas mães? Eu desejo sinceramente que o Senhor recompense vocês 2 por terem sido fiéis aos seus maridos e a mim. Que o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre um outro marido. Noemi beijou suas noras e elas começaram a chorar em voz alta e disseram a ela: Não, queremos ir com a senhora, viver com o seu povo. Noemi, porém, respondeu: É melhor que vocês voltem para o seu povo, minhas filhas. Por que viriam comigo? Será que eu poderia ter mais filhos para que se tornassem os seus maridos no futuro? Não, minhas filhas, voltem para suas casas, pois eu já sou velha demais para ter outro marido. E mesmo se eu tivesse marido e tivesse esperando filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem? Não, é claro que não, minhas filhas. É mais amargo para mim do que para vocês, porque o Senhor voltou-se contra mim. Choraram juntas mais uma vez e Orfa se despediu da sogra com um beijo, voltando-se para a casa de sua família. Ruth, porém, insistiu em ficar com Noemi. Pense bem, disse Noemi a ela. Sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volte também com a sua cunhada. Mas Ruth respondeu: Não insista para que eu a abandone, pois quero ir aonde a senhora for e viver onde a senhora viver. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Eu quero morrer onde a senhora morar e aí desejo ser enterrada. Deus pode fazer o que ele quiser comigo se eu deixar aqui alguma coisa, senão a morte me separe da senhora. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida e que não havia jeito de convencê-la, não insistiu mais, e partiram. E quando chegaram a Belém, todo o povoado ficou agitado por causa delas. Será que é Noemi mesmo? Perguntavam as mulheres. Noemi, porém, lhes dizia: Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, porque o Deus Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Eu parti cheia de alegria, de mãos cheias, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que então vocês me chamam Noemi, quando Deus me voltou as costas e trouxe tanto sofrimento para mim? Quando Noemi e sua nora Moabita Ruth voltaram das terras de Moabe e chegaram a Belém, a colheita da cevada estava começando. O capítulo 1, gente, ele é tão pequeno, né? 22 versículos, mas ele carrega dentro dele uma história de pelo menos 15 anos. Então, para mim, esse primeiro capítulo, ele resume tanto os acontecimentos que a gente tem a impressão de que uma coisa aconteceu em seguida da outra, de que um acontecimento aconteceu de um dia para o outro, e não é verdade. Nós temos aí no mínimo 15, 20 anos entre o início dessa história, da saída de Elimeleque com a sua família, né, com a sua esposa Noemi e com os 2 filhos, para a cidade, para a região de Moabe,
até que Noemi retorne com a sua nora Ruth, já sem o marido, viúva, né, e sem os 2 filhos. Então, ela teve um espaço de tempo até razoavelmente grande para um capítulo de 22 versículos. Então, a gente tem algumas questões muito importantes dentro aqui do primeiro capítulo de Ruth. A questão de que esses acontecimentos acontecem no tempo dos juízes. Então, nós acabamos de ler o livro de Juízes. Então, esse livro de Ruth, ele está inserido dentro, né, desse tempo em que eles estavam vivendo com os juízes, né, os juízes governando Israel. Então, a gente tem aqui, quando Israel era dirigido pelos juízes, houve fome na terra. E um homem que morava em Belém, em Judá, abandonou o país por causa da fome e foi morar na terra de Moabe. Nós temos a cidade de Moabe, que são inimigos, né, do povo de Israel, os moabitas, e que eles são descendentes da família de Ló, né? São os filhos das filhas de Ló, um deles, que é Moabe. Então é um povo totalmente longe de Deus, né? Totalmente cheio de idolatria, cheio de costumes totalmente contrários a Israel. Mas esse homem chamado Elimeleque, diante da fome que estava sobre Canaã, né, sobre o território de Canaã, onde eles estavam morando, em Belém de Judá, ele simplesmente pega a sua esposa, seus 2 filhos e vai para uma outra terra. Então aqui nós temos um primeiro texto que vai chamar a nossa atenção a respeito dessa fuga, né, de Elimeleque com a sua família para buscar alimento, para buscar sustento, sendo que esse homem deveria ter se juntado ao seu povo, justamente ali mesmo, no território de Judá, buscado ao Senhor, se convertido, né, dos seus maus caminhos, para que Deus os ouvisse. Nós acabamos de ler o livro de Juízes, gente, e a gente viu o quanto o povo de Israel se desviava dos princípios de Deus. E nós sabemos que a maldição da escassez, da fome, da peste, das doenças, tudo tem a ver com o pecado. Então, para a terra de Belém, de Judá, estar em escassez, de miséria, de fome, de falta de pão, porque justamente o nome Belém significa casa de pão, então faltou pão na casa de pão. O que faltava da parte de Elimeleque e de todos os israelitas? Arrependimento, buscar a face do Senhor para que Deus viesse em seu socorro. Mas esse homem prefere simplesmente tomar a sua família de maneira extremamente egoísta e foge para uma outra terra que provavelmente ele ouviu dizer que tinha comida, que tinha alimento. Mas essa cidade, essa região era totalmente contrária à terra que Deus havia dado para o seu povo Israel. Moabe não era território para nenhum israelita. Moabe não era um território para ser de moradia, né, de nenhum israelita. Canaã era a terra dos israelitas. Lá haveria alimento, era uma terra que manava leite e mel, desde que Israel estivesse obedecendo ao Senhor. Lembra? Eu falo que a gente precisa estar sempre trazendo à memória essas frases, né, esses versículos, para que a gente entenda o que Deus estava fazendo. Deus havia dito que eles não teriam falta de nada se eles estivessem obedientes ao Senhor, se eles estivessem amando somente ao Senhor, se eles estivessem honrando somente ao Senhor. Mas Israel se desviou no tempo dos juízes totalmente, eles estavam totalmente fora do padrão da palavra de Deus, e houve fome. E esse homem então pega toda a sua família, sua esposa e seus filhos, e vai para uma terra idólatra, totalmente contrária ao Senhor, Moabe. E lá a palavra fala que o primeiro então a sofrer as consequências dessa ida para Moabe é o próprio Elimeleque. Então a palavra fala que Noemi se torna uma mulher viúva ali em Moabe. E a viuvez, gente, no tempo bíblico, no Antigo Testamento, era algo extremamente terrível. Por quê? Porque uma mulher sem um marido, para ser o seu sustento, para ser o seu guardador, né? O seu protetor, o seu provedor, o marido ele tinha todo esse papel de proteção, provisão, né? E de cuidados mesmo em todos os aspectos. Então Elimeleque, o marido de Noemi, ele morre e ela fica então naquela terra de Moabe somente com os 2 filhos,
Malom e Quilion. E esses meninos, então, decidem se casar com mulheres moabitas. Outro erro extremamente terrível para os israelitas Malom e Quilion. Eles, então, decidem se casar com mulheres estrangeiras, moabitas, mulheres idólatras, que tinham outros costumes. E o Senhor havia dito que todas as tribos de Israel deveriam casar somente entre si, para que eles fossem guardados. O mais interessante aqui, gente, dentro dessa palavra, é que justamente a família de Elimeleque e Noemi, os filhos, de Elimeleque e Noemi, eram da tribo de Judá. E a tribo de Judá é a tribo de onde tem a descendência do próprio Senhor Jesus. E nós vamos ver mais no finalzinho, já vou dar um spoiler aqui para vocês, de que a família de Elimeleque é justamente a família de onde vai sair o próprio Senhor Jesus, Davi, o avô de Davi, o pai de Davi, todos eles procedem da família de Elimeleque. Então, Elimeleque jamais deveria ter saído da terra de Judá para ir para uma terra idólatra, deixar com que seus filhos se casassem com estrangeiras. Por quê? Porque eles estariam manchando, eles estariam maculando a linhagem de Jesus. Eu falo que o nosso adversário ele é tão ardiloso, gente, que ele sabe quais são as estratégias, quem são as pessoas que ele precisa atingir para atingir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, jamais alguém da tribo de Judá deveria sair da sua posição de tribo escolhida, porque sairia deles o Redentor de Israel e de todo mundo. Mas talvez esse homem nem tinha esse conhecimento justamente por não ter comunhão com o Senhor. Mas Deus, na sua onisciência, onipotência, ele sim protege mais uma vez a linhagem do nosso filho, do seu filho Jesus, do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele protege essa linhagem através da morte justamente de Elimeleque, de Malom e de Quilion. Então os 3 homens dessa família, eles morrem para que essas esposas, para que as 2 estrangeiras moabitas, Orfa e Ruth, não tivessem filhos ali em Moabe. E talvez isso já maculasse o DNA de Jesus, maculasse a tribo de Judá, que não poderia ter se dado em casamento com outras tribos. Então, vocês percebem que em 2 versículos nós temos todo um contexto de situação que jamais poderia ter acontecido. Então, esse é o início dessa história. Então, quando Noemi retorna para Belém, somente com Ruth, e Ruth já não é mais uma moabita, Ruth já não é mais uma mulher que adora outros deuses. É nítido na sua declaração de quando ela fala para Noemi que o seu povo vai ser o meu povo e o seu Deus vai ser o meu Deus. Ela já havia se entregado a Deus, ela já havia se convertido, ela já havia nascido de novo, ela já não era mais uma moabita só de nascimento, mas ela já não era mais nascida desse povo estrangeiro, ela era nascida de Deus, ela já tinha consciência de quem era o Senhor. Então o Senhor mostra o início de uma redenção justamente através da própria vida de Ruth, uma estrangeira moabita que se torna herdeira de Israel também. Ela se torna alguém que vai estar dentro da linhagem de Jesus, assim como Raabe, lá no início de Josué. Agora nós temos uma moabita também que vai se tornar dentro da linhagem do próprio Jesus. Então, quando Noemi chega com Ruth em Belém novamente, ela está extremamente amargurada, a palavra fala, que ela pede para chamarem ela de Mara e não de Noemi mais, porque ela é uma mulher amargurada, e de que é o Senhor quem virou as costas para ela. Mas isso é verdade, gente? Lógico que não é verdade. A declaração da boca de Noemi está sendo totalmente contrária àquilo que realmente Deus estava fazendo. Deus guardou a vida da família de Noemi através dela mesmo, e da sua nora Ruth, para que elas retornassem a Israel e fossem então redimidas através do seu resgatador, que nós vamos ver aqui. Capítulo 2, gente.
Havia em Belém um homem muito rico e influente, parente do grupo de famílias de Elimeleque. O nome desse homem era Boaz. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: talvez eu possa ir colher espigas que sobram no campo de alguma pessoa bondosa. E Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth foi recolher as espigas que sobravam atrás dos ceifeiros. Então entrou no campo que pertencia a Boaz, parente de Elimeleque. Boaz chegou de Belém enquanto Ruth estava em sua propriedade e saudou os trabalhadores: o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor o abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? É a moça que veio de Moabe junto com Noemi, respondeu o capataz. Hoje de manhã ela me pediu para que a deixasse apanhar as espigas que os trabalhadores deixam cair e não parou de trabalhar, a não ser para um pequeno descanso ali no abrigo. Boaz foi até onde Ruth estava e lhe disse: olhe, minha filha, fique aqui para colher conosco, não vá colher em outra lavoura. Fique aqui e siga as mulheres que trabalham para mim. Fique atenta onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças. Eu já dei ordem aos meus empregados para não aborrecerem você. Quando tiver sede, venha e beba das vasilhas que os servos encheram. Então ela inclinou-se, prostrada com o rosto no chão, perguntou a Boaz: por que o Senhor é tão bom para mim? O Senhor deve saber que eu sou apenas uma estrangeira. Sim, eu sei, respondeu Boaz. E também ouvi falar de todo o amor e bondade que você demonstrou à sua sogra, desde a morte do seu marido Malom. Como você deixou seu pai, sua mãe e a terra em que você nasceu, para viver com um povo que você não conhecia. Eu desejo que o Senhor, o Deus de Israel, sob cuja proteção você veio se colocar, a recompense ricamente por tudo que você fez. Muito obrigado, Senhor, respondeu ela. O Senhor foi tão bom comigo. O Senhor me consolou e falou ao coração da sua serva, e eu nem sou sua serva. Na hora da refeição, Boaz chamou Ruth e disse: venha, coma conosco e pegue do pão e molhe-o no vinho. Assim ela sentou-se junto aos trabalhadores e Boaz lhe deu grãos tostados, muito mais do que ela podia comer. Quando ela voltou ao trabalho para colher espigas, Boaz ordenou aos seus empregados: deixem Ruth colher à vontade sem incomodá-la, mesmo que ela colha entre os feixes. Quando estiverem colhendo, deixe cair algumas espigas do feixe para que ela as colha, não a repreendam. Assim Ruth trabalhou o dia inteiro. À noite, depois de debulhar a cevada que colhera, havia mais de 20 quilos. Ela levou a sua colheita à cidade e a entregou à sua sogra, junto com o que havia sobrado da sua refeição. A sogra perguntou: Onde foi que você colheu hoje? Onde trabalhou? Que Deus abençoe aquele que foi tão bom com você. Então Ruth contou à sua sogra tudo o que tinha acontecido e disse: o nome do dono do campo em que trabalhei hoje é Boaz. Que o Senhor o abençoe. O Senhor continua a ser bondoso para conosco, como também foi para os nossos maridos, exclamou Noemi emocionada. E acrescentou: sabe, esse homem Boaz é um dos nossos parentes mais chegados, um dos nossos resgatadores. Bem, disse Ruth a moabita, ele mesmo me disse para voltar e colher junto com seus empregados, até que terminassem toda a colheita. Mas isso é maravilhoso, exclamou Noemi. Faça o que ele disse. Fique junto com as empregadas dele durante toda a colheita. Lá você estará muito mais segura que em qualquer outro campo onde poderiam molestá-la. Ruth fez o que Noemi sugeriu e ficou com as servas de Boaz, colhendo as espigas até o fim da colheita de cevada e de trigo. E durante esse tempo ficou morando com a sua sogra. Capítulo 2, gente, é o episódio em que então Ruth decide sair para trabalhar, né? Sair para fazer algo, para trazer o sustento para dentro da sua casa. Elas já estavam estabelecidas ali em Belém, mas elas precisavam de sustento, de alimento, né, para comer. Duas viúvas em uma cidade que dependeria exclusivamente de doações. A viuvez para Israel era extremamente difícil. Desde que Israel fizesse a sua parte, porque Deus tinha uma lei específica para viúvas e órfãos,
em que os sacerdotes, né, o povo de Israel deveria cuidar dessas viúvas. Mas como o povo estava um tanto quanto desviado do Senhor, muito provavelmente essa ajuda não chegava com tanta frequência. Talvez essas viúvas estavam sendo, inclusive, negligenciadas. Então Ruth decide trabalhar e ela justamente vai trabalhar nos campos de Boaz, que é o familiar mais próximo de Elimeleque. Na verdade, nós vamos perceber que ele é um dos, né? Existem outros, inclusive, até mais próximos do que Boaz, mas ela cai no campo de Boaz e Boaz olha para ela com um olhar de ternura, com um olhar de cuidado, com um olhar de zelo, com um olhar de amor por aquela vida, por aquela jovem que estava ali. E o amor que eu estou falando aqui, eu não estou falando do amor eros, né? O amor de querer a mulher, não é nada disso, é o amor ágape mesmo, né? O amor de olhar para uma estrangeira que estava com a vida totalmente destruída pela viuvez, mas que ele podia fazer algo por ela, que era cuidar dela com o mínimo, que era alimento, né? Que era proteção de estar ali nos seus campos e de ninguém molestá-la, porque provavelmente as viúvas também eram vistas como possíveis prostitutas, porque elas poderiam estar sem sustento e ter que vender o próprio corpo para se sustentar. Talvez essa era uma prática comum entre viúvas que não conseguiam trabalho ou que não conseguiam um novo marido ou que eram mal vistas ali em Israel. Talvez isso poderia acontecer com elas. Mas o Senhor dirige todas as coisas, né? A onipotência de Deus é tão maravilhosa que ele encaminha então Ruth justamente para os campos de Boaz. E Boaz ainda olha para ela com esse olhar de ternura. Capítulo 3. Certo dia, Noemi, sua sogra, disse a Ruth: minha filha, acho que está na hora de eu encontrar um marido e um casamento feliz para você. Sabe em quem estou pensando? Boaz, o senhor das servas com quem você esteve. Ele tem sido tão bom para nós e é um parente próximo. Fiquei sabendo que hoje à noite ele estará debulhando a cevada na eira. Faça o que vou lhe dizer. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não deixe que Boaz a veja antes de terminar a refeição. Preste atenção no lugar em que ele vai se deitar. Então aproxime-se, levante a coberta dos pés de Boaz e deite-se ali. Ele dirá a você o que você deve fazer. E Ruth respondeu: está bem, vou fazer tudo o que a senhora me disse. E assim, naquela noite, Ruth foi até o lugar onde debulhavam as espigas, seguindo à risca as instruções de sua sogra. Depois de Boaz ter comido e bebido, e estando já um pouco alegre, foi se deitar perto de um monte de grãos. Caminhando silenciosamente, Ruth se aproximou, descobriu os pés e se deitou. E no meio da noite, Boaz acordou e, de repente, virou-se e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele, assustado. Sou eu, senhor, sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é o meu resgatador. O Senhor abençoe, minha filha, exclamou Boaz. Agora você está sendo mais bondosa para Noemi do que foi antes. Naturalmente, você deveria preferir um homem mais jovem, mesmo que ele fosse pobre. Apesar disso, você deixou de lado os seus desejos pessoais. Agora, minha filha, não se preocupe com nada. Eu vou cuidar de todos os detalhes para o casamento, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Existe um problema, porém. É verdade que sou o parente resgatador, mas há outro resgatador que é ainda mais chegado do que eu. Fique aqui durante a noite. Pela manhã eu vou procurá-lo e conversar com ele. Se ele quiser resgatá-la, está bem, que a resgate. Mas se ele não quiser, eu juro pelo Senhor que eu a resgatarei. Agora deite-se e durma até o amanhecer. Assim ela ficou deitada aos pés de Boaz até pela manhã, levantando-se antes do sol nascer para não ser reconhecida, pois Boaz lhe havia dito: ninguém deve saber que uma mulher veio até aqui. Traga-me a sua capa que está sobre você e segure-a. E disse Boaz a Ruth. Ela a segurou e Boaz colocou na capa cerca de 25 quilos de cevada, como presente para Noemi, e a colocou sobre as costas de Ruth,
que voltou à cidade. Quando Ruth voltou, a sua sogra Noemi lhe perguntou: como foram as coisas, minha filha? Então Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito e acrescentou: ele me deu esta cevada, dizendo: você não vai voltar com as mãos vazias para sua sogra. Noemi então disse a Ruth: espere um pouco, minha filha, até ficarmos sabendo o que vai acontecer, porque Boaz não vai descansar antes de resolver esse caso, e ele vai resolvê-lo ainda hoje. Então, o capítulo 3 fala dessa estratégia que aparentemente a gente não compreende muito bem, porque não é o nosso costume, né? Não é a nossa cultura, mas para a cultura de Israel naquele momento, essa era uma das maneiras, né, de uma mulher ser resgatada, muito provavelmente, da sua viuvez com o parente mais próximo. Esse parente mais próximo deveria querer, né, resgatar a viúva, trazê-la para sua esposa, como sua esposa, né, trazer essa responsabilidade de dar continuidade à descendência do marido dela, porque era isso que devia acontecer. Boaz teria que dar o primogênito dele como filho de Noemi, de Ruth e Malom, né? Então só a partir do segundo filho é que seria então de Boaz. Mas eu falo que Deus é tão maravilhoso, gente, que todo esse drama, né, de Noemi, de Ruth, ele acaba justamente culminando nesse maior nível de resgate de alguém com redenção, com salvação e com a linhagem do nosso Salvador preservada. A linhagem de Jesus foi totalmente preservada, porque Malom e Quilion não tiveram filhos com as moabitas e não permaneceram em Moabe. Mas o Senhor recolhe, né, mata esses homens realmente para que isso não fosse maculado. E aí você pode me dizer, Elisângela, mas como assim Deus vai matar homens para fazer com que Ruth e Noemi voltassem para Belém e se casassem então com Boaz? Não, queridos, não era que Deus queria que eles morressem, mas por causa da atitude errada desses homens, infelizmente, Deus precisou intervir, porque ele precisava guardar essa semente da tribo de Judá para que o Senhor Jesus nascesse. Deus jamais ia permitir que os planos que ele tinha para a redenção de toda a humanidade se perdessem pela desobediência de 3 homens, mais precisamente Elimeleque, né, que era o pai deles. Então, por Elimeleque ter saído de Belém de Judá, ter permitido então que a sua família fosse totalmente desvirtuada dos princípios do Senhor. Então Deus permite sim, dá permissão para a morte desses 3 homens, Elimeleque, Malom e Quilion, para que Noemi e Ruth então voltassem e todo esse desfecho dessa história que a gente vai ver agora no capítulo 4 acontecesse com o resgate e a redenção através de Boaz com Ruth, e dali a linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo fosse guardada, né, permanecesse fiel. Capítulo 4. Naquela manhã, Boaz foi até o mercado e lá encontrou o parente resgatador de quem havia falado a Ruth. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha até aqui e sente-se. E se assentaram para conversar. Boaz chamou 10 líderes da cidade e pediu a eles que servissem como testemunhas. Depois disse ao resgatador: você conhece Noemi, que voltou da terra de Moabe. Ela pôs à venda a propriedade de Elimeleque, nosso irmão. Achei que devia falar com você a respeito disso, para você comprar a terra, tendo como testemunha esses senhores dignos de confiança. Se você quiser resgatar essa propriedade, resgate-a, porque se não a comprar, eu a comprarei. O direito de comprar a terra pertence a você e depois a mim. E o homem respondeu: está certo, eu comprarei a propriedade. Então Boaz lhe disse: a compra da propriedade de Noemi e da moabita Ruth requer também o seu casamento com Ruth, para que ela tenha filhos que recebam o nome do seu falecido marido e herdem a terra. Se é assim, eu não poderei comprá-la, respondeu o resgatador. O filho dela acabaria herdando a minha terra também. Você poderá comprá-la, eu não poderei fazê-lo. Naquela época, quando alguém transferia o direito de compra, era costume tirar a sandália e entregá-la a outra pessoa. Assim, os negócios eram oficializados publicamente em Israel. Assim, ao dizer a Boaz: você pode comprá-la, o homem tirou a sandália.
Então Boaz disse às testemunhas e ao povo que se tinham juntado à sua volta: Vocês hoje são testemunhas de que estou comprando de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. E também adquiri o direito de me casar com Ruth, a Moabita, viúva de Malom, para que ela tenha um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e não desapareça dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Todas as pessoas ali reunidas e as 10 testemunhas confirmaram: somos testemunhas. Que o Senhor faça a essa mulher, que hoje se torna parte de sua família, tão fértil quanto Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. E que você seja um grande homem em Efratá e muito famoso em Belém. Desejamos que através de seu casamento com Ruth, o Senhor lhe dê uma família tão grande e ilustre quanto a de nossos antepassados Pérez, o filho de Judá e Tamar. Assim Boaz e Ruth se casaram, Boaz teve relações com ela, e o Senhor permitiu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres de Belém disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Desejamos que ela seja famosa em Israel, que devolva a você a juventude, que cuide de você quando chegar a sua velhice. Ele é o filho de sua nora, que a ama muito, que foi melhor para você do que 7 filhos. Noemi tomou o menino no colo e ficou cuidando dele, e as mulheres da vizinhança disseram: Depois de tanto tempo, Noemi teve outro filho, e deram a ele o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé e avô de Davi. Estes são os antepassados de Davi, começando por Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmon, Salmo gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Capítulo 4, gente, então traz essa negociação a respeito do resgate, como eu havia dito para vocês. O homem que resgatasse a terra, né, de Elimeleque, que comprasse essa propriedade para que Noemi e Ruth não ficassem desamparadas, né, que continuasse tendo a sua linhagem preservada, teria que casar com Ruth e dar a ela o primeiro filho, o nome, a herança, né, do seu marido morto, né, de Malom. Então Boaz estava sendo o seu resgatador. Isso fala de redenção, gente. Entender a questão da redenção faz toda a diferença para nós entendermos o papel desse homem chamado Boaz, que abre mão, né, dos seus próprios anseios e desejos para dar continuidade a uma linhagem que viria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boaz foi o responsável por dar continuidade à geração de Judá, que teve então em sua linhagem alguns homens que estão registrados no último versículo, até chegar Davi. Então a gente vê aí uma história onde de uma tragédia, de uma aparente derrota, Deus traz com a sua onipotência resgate, redenção, salvação, possibilidade de vida novamente, né? Possibilidade de uma nova vida. E isso tem a ver comigo e com você também. Nós temos essa possibilidade por causa do sangue de Jesus, por causa da vida de Jesus que foi dada em nosso lugar como nosso resgatador. Nós não podíamos pagar a nossa dívida que tínhamos para ter vida, mas Ele nos deu vida através da vida dele. Então, que você possa meditar nessa palavra. Quem quiser aí comprar o livro, né, do Emílio Garofalo Neto, é sensacional, esse livro é maravilhoso, eu hiperindico. Ele vai esmiuçar esses 4 capítulos que a gente acabou de ler aqui com coisas muito importantes que a gente deve refletir dentro da palavra de Deus a respeito da questão da redenção, tá bom? Gente, Deus abençoe, ótimo sábado aí para todos vocês. Amanhã, domingo, nosso último dia da semana 15 aqui, né? Iniciando então 1 Samuel. Então a gente vai entrar aí dentro do livro de 1 Samuel a partir de amanhã, domingo, tá bom? Amanhã, domingo de Páscoa, né? 2023 nós temos amanhã, dia 9 de abril, nós temos então domingo de Páscoa. Que essa redenção que aconteceu nos campos de Boaz aconteça também nas nossas vidas, na minha vida, na tua vida, né? Que você possa entender o que foi esse sacrifício, o que foi esse cordeiro,
né, de Deus que morreu ali em nosso lugar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar ministrando essa palavra no teu coração, te ensinando um pouco mais e te levando à compreensão dessa verdade espiritual chamada redenção. Ele nos redimiu da nossa situação de total dívida, né, para com Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Ótimo sábado aí para vocês e até amanhã, se Deus quiser, com a nossa leitura aqui dentro do livro de 1 Samuel. Amém, queridos? Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.